Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio de 2000. Continuando a nossa série de 100 ou mais videoaulas de Excel avançado e programação VBA, agora trazendo algumas aulas de autoria do colega Robert Martin. Eu tenho parceria com o colega Robert há mais de 15 anos. Ele tem uma excelente didática, é autor de vários livros, e-books e videoaulas. O objetivo é fazer com que você conheça a excelente didática do colega Robert. Ele é autor desses livros que estão, vários outros livros, mas que alguns já esgotados, mas esses estão disponíveis lá no nosso site. Para todas as informações sobre os livros, acesse esse endereço aqui. São livros bem completos, bem detalhados, tenho certeza que vocês vão gostar. Lembrando sempre que para a qualquer momento acessar a lista de todos os vídeos já publicados, é só acessar esse endereço aqui. Você vai direto para a playlist com todas as aulas de Excel avançado e VBA. Vamos então para a nossa lição. Um excelente estudo a todos. Ok, iniciarei então pela criação de nossa conta corrente. Nós temos aqui todas as planilhas que comporão o nosso dashboard, mas eu iniciarei pelo processo de criação da nossa conta corrente. Então eu tenho aqui essa minha área de dados, que representa a minha lista de categorias. Eu já havia criado um nome para esta lista, então vamos aqui até fórmulas, gerenciar nomes, e eu tenho aqui o nome categorias, o qual se refere a esta área. Então nós vamos aqui editar para que eu possa refazer essa fórmula e você possa compreender como ela funciona. Bom, nós vamos utilizar a função desloc, que é uma função de deslocamento, e ela nos permite retornar não somente um valor, mas também uma matriz de valores. Então nós vamos iniciar o deslocamento pela célula K2, essa será a primeira célula do deslocamento. O segundo argumento desta função é o deslocamento em termos de linha. Neste caso específico nós não queremos deslocamento algum. O segundo é o deslocamento de coluna, isto é, para a direita ou para a esquerda. No caso de direita seria positivo, no caso esquerda negativo, e o mesmo valendo, obviamente, para as linhas. O terceiro argumento, nós utilizaremos a função conte valores, porque nós queremos contar todos os valores que se encontram atualmente na coluna K. E deste valor nós vamos subtrair 1. A razão para isso é que nós estamos iniciando o deslocamento na célula K2 e nós não queremos que o título categoria apareça nessa nossa lista. E finalmente nós temos o último argumento, que é a largura deste deslocamento. Neste caso específico, a largura é apenas 1. Então nós vamos terminar aqui a nossa fórmula, clicando OK, nós vamos fechar e aí nós podemos testá-la aqui em algum lugar. Então vamos selecionar uma área de dados, digitando categorias, que é o nome do meu nome, e pressionando o Ctrl Shift Enter, nós temos aqui, portanto, retornado a lista completa das categorias. E isso serve para o seguinte: vamos supor, por exemplo, que eu adicione a categoria 10. Ele é automaticamente inserido na minha lista. Então, por isso que é importante você utilizar esta fórmula, porque agora nós vamos aqui na categoria, nós vamos até dados e nós vamos validar os dados. E nesse caso específico nós utilizaremos uma lista. E na fonte de dados, nós retornaremos aqui fórmula e nós utilizaremos o nome categorias nesta fórmula. E nós temos aqui agora, portanto, a lista completa, categoria 10. E aí, caso, por exemplo, eu remova a categoria 10, como é de se esperar, categoria 10 é removida da minha lista. O que você precisa estar ciente é que, supondo que eu digite categoria 10 em uma linha vazia, como está vendo a contagem, o último item é na verdade vazio, porque ele virá até este item aqui. Nós temos um total de, neste caso específico, 8 itens, então é contado até o espaço vazio, que retorna, obviamente, vazio na nossa lista de validação. Então essa é a primeira parte. Vamos digitar aqui uma data qualquer, 01/8/2010. Nós temos o favorecido, desculpa,
E caso você queira adicionar uma lista também para os favorecidos, você pode fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, você de repente faz compras sempre no mesmo supermercado. Então, você não quer ficar redigitando o nome, você quer escolher o nome de uma lista. Então, isso facilitaria para você assegurar também que os dados inseridos nessa coluna, eles são sempre iguais. Isso evitaria problemas. Vamos supor, por exemplo, que você faça compra no supermercado Zona Sul. E aí você digita aqui Zona Sul, mas da próxima vez você abrevia. Então o que vai acontecer? Na análise de dados, o Excel considerará isso como dois itens diferentes. E você quer evitar esse tipo de problema, então de repente pode ser viável você também validar esta coluna. Mas aí fica um exercício para você. Nós temos agora o tipo. Novamente, eu havia criado um nome com uma fórmula. Então nós temos aqui embaixo o tipo. E mais uma vez, eu utilizo a função desloc, a função de deslocamento, para trazer, portanto, uma lista com os tipos. Nesse caso, C e D para crédito e débito. Então, nós vamos agora aqui até dados e nós vamos validar estes dados. Então, lista, e nós vamos colar aqui o nome, neste caso, tipo. E aí agora eu posso selecionar aqui. No meu caso específico, para o primeiro, nós vamos iniciar aqui com saldo inicial. Então, eu digitarei saldo inicial aqui também. Então, é um crédito. E neste caso específico, nós vamos digitar aqui o valor de 250. E agora o que nós faremos é criar uma fórmula para que o saldo seja atualizado automaticamente. Neste caso específico, nós iniciaremos aqui pela função C. Se o número da linha de A2 for igual a 2, eu quero que retorne o valor em E2. Caso contrário, se o valor que se encontra em D2, que é o valor do tipo, isto é, C ou D, então, caso ele seja igual a D, eu quero, então, retornar o valor de F1, que é a minha coluna atual, menos o valor em E2. Por que eu faria isso? Porque neste caso específico você não precisa inserir os débitos como um valor negativo. Então isso evita aí a sua digitação de dados. E finalmente, se o valor for igual a C, que neste caso é crédito, então eu terei F1 mais o E2. Caso contrário, eu teria um nome cat tipo. Então, vamos digitar aqui, fechando um C, 2, 3, 6. Então, eu tenho o valor de 250. Vamos adicionar aqui um outro valor. Vamos colocar aqui, digamos, vamos escolher aqui na verdade, não tinha feito aqui para a lista para baixo. Para a validação de dados. Então, nós vamos pegar aqui a nossa validação de dados para o segundo item. E nós vamos colar aqui o nome. Neste caso, categorias. Ok. Então, nós vamos selecionar aqui o salário. Vamos colocar aqui salário. E vamos colocar aqui um valor de 1.250. E agora eu posso expandir a minha fórmula para baixo. Nós vamos agora formatar. Então, selecionando aqui a área de dados, pressionando com o botão direito, formatar células. Nós vamos até personalizado, e nós temos aqui essa formatação em vermelho para facilitar, portanto, a nossa vida. E, finalmente, nós vamos selecionar essa área e nós vamos convertê-la para uma tabela. Então, nós vamos formatar aqui como sendo essa tabela. E, neste caso específico, minha tabela tem cabeçalho, que são os cabeçalhos da parte superior. E a razão para eu ter feito isso, ao invés de converter para uma tabela logo de início, é que eu quero manter a minha fórmula neste formato original. Caso contrário, quando você criar a fórmula dentro da sua tabela, o Excel utilizará
elementos da tabela para fazer o seu cálculo. Então você não vai conseguir fazer o cálculo do modo como nós temos aqui. E agora você vai entender o último argumento que aparece aqui na função C, esse categoria tipos. Ou melhor, categorizar tipo. Então nós temos aqui os nossos labels e eu tenho o nome categorizar tipo. Então, como você pode ver aqui em cima, este é o nome e este aqui é o rótulo, portanto, deste valor. Isso indica que ainda não foi categorizado o tipo de entrada. Então, eu precisaria, por exemplo, digitar um D para que o meu saldo fosse atualizado aqui automaticamente. Então, nós vamos colocar alguma outra coisa aqui. Vamos, digamos, veículo. Vamos dizer aqui combustível. E foi gasto R$120. Então, como eu havia dito, não há necessidade de você digitar menos 120, porque nesse caso, obviamente, se você digitar menos 120, você estaria somando ao seu saldo. Então, os valores da coluna valor, você digita diretamente e a fórmula, ela resolve o problema para você. Então, como havia dito, o primeiro caso ele é checado pela seguinte razão. Como eu estou na primeira linha, é importante que eu retorne o valor do saldo inicial e não a diferença, porque caso contrário ele fará a diferença em cima da palavra saldo. E obviamente não tem como fazer esse cálculo matemático entre o número 250 e a palavra saldo. Então eu verifico para saber se a linha atual é igual a 2. Se for igual a 2, retorne simplesmente E2, que é o valor do saldo inicial. Aí caso contrário, que é a segunda parte falsa dessa função C, eu utilizo uma segunda função C para avaliar se o valor em D2, isto é, o tipo, ele é igual a D ou C. Então, a primeira avaliação é se é igual a D. Se for igual a D, então eu farei uma subtração. Ou seja, eu removo do meu saldo. E caso não seja, eu faço uma avaliação para saber se é igual a C. Caso seja igual a C, eu então determino que é uma soma e caso não seja nenhuma coisa nem outra, me retorne o rótulo categoria tipo, que é uma indicação que me avisa que eu preciso adicionar aqui, portanto, a categoria. Então seria C ou D. E aí o Excel refaz o cálculo para mim. Então, apenas para que você possa ver o cálculo, se eu digito 120, é somado 1.500, e se eu digitasse aqui como sendo D, o Excel automaticamente reconhece que isso foi um débito e remove os R$120 do valor original. Vamos botar aqui 380, ele passaria para R$1.000. Se eu digito o C, ele automaticamente soma os 380 aos 1.380 originais. Então, é basicamente isso para a criação da sua conta corrente. Os pontos importantes que você deve lembrar daqui, primeiro é a utilização de um nome dinâmico para que você possa inserir posteriormente novas categorias à sua lista de categorias. A outra coisa importante que você precisa também saber é que você não deve criar a sua tabela antes de criar a sua fórmula, porque caso contrário você utilizará os elementos da tabela ao invés da fórmula em si, o que tornará inviável a criação da fórmula que nós criamos aqui atualmente. E uma vez que você tenha feito todos esses passos, então você converte para uma tabela para que você possa mais facilmente inserir informações. Pela seguinte razão, uma vez que você chega neste ponto, se você pressiona Enter, o Excel automaticamente adiciona um registro dentro dessa sua tabela. Então, a sua entrada de dados ela é muito mais dinâmica do que se você deixasse manualmente, porque você deve lembrar logo do início, eu tive que refazer, por exemplo, a validação de dados para a categoria. Neste caso específico, como está sendo expandido dentro da tabela, a validação ela também é expandida dentro da minha tabela. Eu não preciso ficar repetindo. E a outra coisa também que você viu é que no saldo eu precisei copiar a fórmula para baixo. E no caso da tabela não há esta necessidade porque a fórmula será expandida automaticamente dentro da tabela. Então vou inserir apenas mais uns dados aqui para deixá-los pronto para que a gente possa seguir. Vamos botar aqui Excellence, R$380 e vamos colocar aqui algo como alimentação e vamos chamar isso aqui de McDonald's. Então será um débito e nós gastamos aqui no McDonald's R$26,90. Então está faltando aqui os decimais, então nós podemos aqui aumentar o número de decimais
para que a gente tenha, portanto, a visão geral dos decimais. E, finalmente, antes de eu terminar essa gravação, caso o valor aqui seja muito alto, vamos dizer que eu gastei 1.900, aquela formatação original é para que você veja aonde está negativo. Então, se em algum ponto o seu saldo ficou negativo, ele estaria marcado em vermelho para você. Então, retornando aqui aos R$ 26,90. E no próximo vídeo, eu falarei sobre os rótulos e falarei também sobre a inserção das metas para que a gente possa mover então para análise e posteriormente para o nosso dashboard. Que bom que você assistiu essa lição até o final. Espero que ela tenha sido muito útil para você, que tenha trazido informações novas e principalmente informações que você possa aplicar no seu dia a dia. Lembrando sempre que a lista de todas as lições já publicadas podem ser acessadas através desse endereço aqui. Esse endereço vai redirecionar vocês para a playlist com todas as lições de Excel avançado já publicadas aqui no nosso canal no YouTube. Então, podem guardar, colocar nos favoritos e acessar sempre que necessário. Aproveito para recomendar para vocês uma formação que nós recém lançamos, que é a nossa Universidade Prática do Excel. Curso completo e prático de Excel online. Não tem nenhum curso parecido com esse que eu tenha lançado até hoje. São 925 videoaulas, mais de 120 horas de conteúdo com conteúdo prático, exemplos mostrando feitos no Excel, passo a passo, tela a tela, tudo bem explicado. E ela é diferente porque ela vai desde o não sei nada, desde o como abrir o Excel, e vai evoluindo, passando pelo Excel básico, intermediário, avançado, até chegar no Excel, na programação VBA e principalmente na criação de sistemas completos com VBA. Vai ter sistemas aí que você vai aprender de controle de estoque, controle de pedidos, controle de restaurante, sistemas bem completos com formulários, com menus. Então é muito conteúdo. E para você que me acompanha aqui no YouTube, eu preparei uma promoção que beira o inacreditável. Ela tem 22 cursos dentro dessa promoção e através desse endereço aqui, você vai conseguir se inscrever pelo preço como se fosse de um dos cursos vendidos separadamente. É muito barato mesmo, só que é limitado, por tempo limitado e vagas limitadas. São somente para os 200 primeiros inscritos. Então acesse esse endereço aqui que você vai conseguir se inscrever na Universidade Prática do Excel por um valor inacreditável. Você não vai acreditar numa formação tão completa e por um valor tão em conta que nós estamos fazendo agora no lançamento. Não deixe de acessar e conferir, aqui tem todas as informações, descrição completa, lista das lições, como fazer a inscrição, formas de pagamento, tudo direitinho, legal? E reforço, obrigado por terem assistido o vídeo até o final. Não esqueçam de se inscreverem aqui no canal, botãozinho inscrever-se, que ao se inscrever no canal, vocês são avisados por e-mail sempre que um novo vídeo é publicado. Tá? Utilize o campo de comentários se você tiver dúvidas. Tem uma dúvida sobre o exemplo que foi apresentado, não está funcionando, está dando um erro, entra em contato. Sugestões, críticas e, por que não, elogios. Eu sempre respondo todos os comentários. Pode demorar um pouquinho, porque já estamos chegando a quase 1000 vídeos, são milhares de pessoas que todos os dias acessam aí o nosso canal. Então são muitos comentários, mas eu vou respondendo à medida que o tempo permite. E me ajudem sempre a divulgar esse conteúdo gratuito para que mais pessoas que estão precisando dominar o Excel avançado, os recursos avançados do Excel, possam ter acesso a esse conteúdo. Quanto mais compartilhamento, mais comentários, mais lições gratuitas eu gravo e trago aqui para vocês. Tá legal? Muito obrigado por me acompanharem até aqui. Mais uma vez é meu desejo que o vídeo tenha sido útil e até o nosso próximo vídeo.